Se você que está aqui acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e foi inspirada por Deus, você percorreu apenas metade do caminho. A segunda parte é como você a interpreta, vai definir se você é verdadeiro ou falso, se você é salvo ou se você é perdido. Por quê? Olha para os judeus. Você tem alguém que tinha zelo por Deus, eram aqueles homens, e eles mataram a Cristo, dizendo que estavam obedecendo a Deus. Como assim? Eles olhando para a Escritura e conseguiram errar, mas de uma maneira terrível. Terrível. Eles esperavam um salvador político, eles esperavam alguém que os livraria do tacão do Império Romano, aí de repente aparece o filho do carpinteiro e morre numa cruz. Então eles mesmo com a Escritura, com Isaías 53, eles disseram, não pode ser isso o nosso Deus, não é possível. E acabaram matando a Jesus Cristo. Mateus capítulo 5 é o sermão mais conhecido de Jesus Cristo, o Sermão da Montanha. Basta apenas você ler ali, Mateus 5, 6, 7. Você vai ver que a grande briga de Jesus não era porque aqueles homens criam no livro de Allan Kardec, de Buda, de Mormon, surgiu depois, mas só para contextualizar. Não era essa a briga de Jesus Cristo. A grande briga de Jesus com aquelas pessoas é, vocês estão interpretando errado o livro de Deus. Porque era este o livro que eles tinham. Tanto é que nós temos a expressão, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Quando Jesus diz, ouviste o que foi dito e eu porém vos digo, ele não está criando uma nova lei. O que ele está dizendo é o seguinte, ouviste o que foi dito, ouviste a interpretação que os antigos deram. Tinha até o Talmud, que era o livro de interpretação dos judeus. E quando ele fala assim, olha, eu porém vos digo, ele está dizendo, olha, eles interpretaram desta maneira, eu porém vou dar a interpretação correta. Então ele começa a dar aquela explicação, assim como no caso de adultério, lembra? Para os fariseus, adultério era simplesmente você pegar o vizinho, a vizinha e ir para o motel. Jesus vem e diz, eu porém vos digo, se o motel entrar na mente de vocês, o desejo de possuir uma esposa ou um marido que não é o seu, aquilo para Deus é adultério. Então ele vem explicar realmente o sentido do adultério, do pecado e de todas as outras coisas. Esta foi a grande briga dele. E Jesus também foi explícito em dizer, vocês erram, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se a briga de Jesus Cristo, antigamente, quando ele esteve aqui na terra, era por conta de uma interpretação equivocada da Escritura, por que que a nossa vai ser diferente? Por que que nós vamos aceitar? Cada um dá a sua interpretação ao seu bel prazer e pronto, acabou. Como eu disse, há coisas que são difíceis. Pedro, ele começa a dizer assim, 2 Pedro 3,15, a respeito dos escritos de Paulo, e lembrando, Paulo e Pedro viveram na mesma época. A respeito dos escritos de Paulo, né, que Deus deu sabedoria para ele, há coisas difíceis de se entender. Se um apóstolo, por vezes, tinha dificuldade de entender um outro apóstolo, meu irmão, quem somos nós na fila do pão? Também teremos as nossas dificuldades. Mas é claro, se a pessoa erra naquilo que é fácil, explícito, daí fica muito difícil. Porque a passagem diz que não há dificuldade nenhuma. É claro, está ali de forma explícita. Mas nós vemos cristãos hoje errando coisas tão banais. 1 Samuel, capítulo 15, verso 19. Por que não obedeceste ao Senhor, mas te lançaste sobre o despojo e fizeste que era mal diante do Senhor? Então Saul respondeu a Samuel, pelo contrário, eu obedeci ao Senhor e cumpri a tarefa para que ele me enviou, e trouxe Agag, rei dos Amalequitas, e destruí por completo os Amalequitas. Deus falou assim, olha, vão, lutem contra os Amalequitas e matem todos, mulheres, crianças e reis, não sobra ninguém. Saul vai, vence os Amalequitas, mata todos, mas traz o rei vivo, traz o rei. Talvez como despojo de guerra, né, para mostrar, nós vencemos. Então Samuel vai e repreende, por que não matou todos? E ele diz, eu matei todos. E o rei aí, não, só ele que eu não matei. Então como que você matou, rapaz? E olha o que o texto diz. Ele afirma, eu obedeci a Deus, diante de uma clara desobediência. Ele afirma, eu obedeci. Repare, Saul não disse assim, eu não creio na Escritura. Eu não creio na palavra de Deus. Não foi isso que ele fez. Ele foi rejeitado,
por dizer que estava cumprindo a palavra de Deus e mesmo assim não estava cumprindo. Nós vamos reparar a grande diferença entre o falso profeta e o verdadeiro, conforme a interpretação que ele dá do texto. É um absurdo o que nós ouvimos às vezes de muitas igrejas dizendo que, olha, cada um interpreta do seu jeito. Cada um tem um entendimento a respeito da palavra. Quem que disse isso? Isso é uma falácia, isso é um absurdo terrível. Se eu estou aqui, eu leio o texto, interpreto da forma correta e aplico da forma correta à igreja, é como se o próprio Deus estivesse falando com a congregação. Mas se eu venho aqui, leio o texto, interpreto errado e aplico errado, eu estou sendo um falso profeta que vou trazer prejuízo para mim e vou trazer prejuízo para quem acreditar em mim.